a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse Por pecado. exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí para você tá certinho. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? Minha quarta afirmação é: o Novo Testamento não proíbe fazer imagens. Isso aí eu sei que vocês vão gostar de conversar, hein? Oi, Ariel. Eu sou Marcos Davi, sou professor de biologia e professor de teologia também. De qual denominação? Sou batista reformado, daqueles que você gosta de conversar. Eu não sou luterano, mas sou reformado. Mais sério? Mais ou menos, né? Eu dou aula para adolescente, não dá para ser muito sério também. Bom, o fato é o seguinte, ainda que de maneira explícita o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Portanto, eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria, sim, na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim, sim. Então, pode não estar falando explicitamente, como, por exemplo, Isaías fala, né, para não fazer imagens, 20, né, sim, Salmo e por aí vai. Salmo 115, Salmo 115. Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe, não quero me estender muito. E com um detalhe, a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa... São duas discussões. Ó. Primeiro, no lugar de Deus. Tá, são duas discussões. Primeiro, ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí para você tá certo? Aquilo é uma figura que representa algo que aconteceu. Mas então, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque pra gente não é vergonha, é a vitória da cruz. Porque o sacrifício dele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. É uma grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na cruz não é uma derrota. Não é derrota. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Sem dúvida. Eu queria chamar a atenção para Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria.
Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E no caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. Poderia ter imagem em si, A Igreja Católica tem imagem de várias mulheres e homens que vocês dizem que servem de exemplos e tudo mais. Ok, poderia beleza. ter, então. Beleza. Todo mundo concorda aqui também? Paulo, Pedro, Maria, a Madalena, o Judas bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Sim. Mas eu não preciso de uma imagem... É que, assim, a imagem... nem para me conectar com Deus a gente pensa, e nem para pedir coisas para eles. A gente pensa de um ponto assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava para escrever. Foram alcançados pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas. Mas quando... É igual uma novela Ariel, da Record. Quando o padre Antônio Vieira chegou aqui... É a história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. É que eles pregam como der, né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus precisa de imagem para convencer alguém? Deus se fez carne. Desculpa, eu não vi aí que tinha acabado. Gostou do conteúdo? Qual sua opinião? Inscreva-se e deixe seu like para nos apoiar. Compartilhe. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.